A paz do Senhor, bem-vindos a mais um programa Lições Bíblicas em Ação, um programa da AD Cruzeiro, sob a direção do pastor Isaac Strobel. Eu sou o pastor Gesiel Oliveira. Essa programação tem como objetivo dar um subsídio para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. É sempre uma alegria poder falar convosco, porque ministrar a palavra do Senhor com exatidão, com esmero, é o papel de todos nós que um dia fomos chamados para essa tão nobre tarefa no reino de Deus. Nós estamos estudando esse trimestre acerca da profecia de Ezequiel. Já foram abordadas várias lições importantíssimas, inclusive que você, caro professor, sabe muito bem que também não é tão assim simples, fácil de ministrarmos a classe, visto ser uma lição, uma série de lições que trazem revelações de Deus ao profeta Ezequiel. Ezequiel, já no exílio babilônico, todos nós conhecemos o pano de fundo da sua profecia, foi chamado num dos períodos mais caóticos da nação de Judá. É bom que nós entendamos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, que o período que nós estamos estudando, e isso já foi bem enfatizado nas aulas anteriores, porque, caríssimos professores, eu entendo que essas lições, cada domingo, elas se completam. Ou seja, nós iniciamos desde a primeira lição, mostrando um panorama do trimestre, falando da chamada e qual seria a missão e incumbência do profeta Ezequiel. Ou seja, ser um atalaia do Senhor Deus. Foi a primeira lição que nós estudamos. Ou seja, a sua autenticidade, a sua praticidade, a sua forma, de exercer o seu ministério. Depois nós vemos na sequência, isso que nós acabamos de falar, estava baseada no capítulo 3. Em seguida, nós estudamos o fim vem, ou vem o fim, no capítulo 7. Na sequência, na terceira lição, estudamos as abominações no templo, no capítulo 8. A quarta lição, nós estudamos quando se vai a glória de Deus, capítulos 9, 10 e 11. E na última lição, no domingo passado, estudamos contra os falsos profetas, no capítulo 13. Hoje, esta semana, estudaremos esta importante lição acerca da justiça de Deus no capítulo 14. Por que eu fiz questão de enfatizar ou dar esta rápida introdução? Como eu disse e repito, entendo que as lições elas se complementam. Hoje estudaremos o ápice, ou seja, tudo aquilo que nós já estudamos da trajetória da profecia de Ezequiel, as abominações, a postura dos anciãos, a postura do povo de Deus em relação a abominações, ao declínio espiritual. Ela tem agora o seu ápice justamente quando agora é levado a termo a justiça de Deus. A nossa lição está, e nós vamos já adiantar aqui, você vai poder acompanhar através dos nossos slides. O nosso texto áureo, que é o texto de ouro, diz o seguinte, baseado no Salmo 18 e 26: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. A verdade prática, ela diz o seguinte: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Interessante parar um pouquinho aqui nessa verdade prática, que a profecia de Ezequiel, mormente no capítulo 14, ela observa pelo menos duas vertentes. Uma
hipotética, no aspecto literal, que traz agora o juízo de Deus, a justiça de Deus às nações, e a segunda no aspecto individual, que agora especificamente para a nação em foco, que era Judá. É bom que se entenda, caríssimos professores, e é importante que sempre nós possamos passar para os nossos alunos um panorama do contexto, para que nós possamos levar os nossos alunos a se situar no período que nós estamos falando. Já foi bem falado sobre isso nas aulas anteriores, mas nunca é demais dar esse destaque, que o período da profecia, da revelação de Ezequiel, se dá justamente no momento que antecederia a última invasão de Nabucodonosor à nação, ou seja, destruindo a cidade, destruindo o templo e levando os remanescentes cativos. É bom que se observe também que estamos agora falando da terceira e última leva, porque a primeira leva dos cativos, levado pelos babilônicos, foi aproximadamente no ano 597, onde foram levados aqueles jovens, incluindo Daniel e os seus 3 amigos, e os nobres para Babilônia. A segunda leva, melhor dizendo, a primeira leva no ano 605, a segunda sim, que foi no 597, que foi agora deportado aproximadamente 10.000 exilados, incluindo agora o profeta Ezequiel, e a última leva no ano 586, aonde agora, como eu acabei de dizer, houve a invasão, a destruição do templo, a destruição da cidade. 7 anos antes foi que Deus levanta agora o profeta Ezequiel para vaticinar, para trazer ou para levar à nação uma mensagem de juízo, a justiça de Deus. Pois bem, na sequência aqui dentro dos nossos slides, nós temos a leitura bíblica em classe, como a palavra já diz, como o tema aí já diz. Essa leitura deve ser feita na classe com os alunos, pausadamente, observando muito bem esse texto base, que é Ezequiel, capítulo 14, dos versos 12 a 21. Pois bem, na sequência, nós temos o plano de aula. O plano de aula, que é muito bem elaborado aqui pelo comentarista, que neste trimestre é o pastor Ezequias Soares. Nós vamos observar a introdução, na sequência a apresentação da lição, depois a conclusão da lição e alguns subsídios ao professor. Os objetivos: o primeiro objetivo é de identificar o juízo divino. O segundo objetivo é mostrar a petição que Deus não atende. Terceiro objetivo, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. A palavra-chave, e isso aqui é muito importante dar esse destaque, é justiça. Nós podemos observar aqui na nossa lição esta palavra-chave, tema justiça de Deus. Mas, caríssimos professores, qual é a etimologia dessa palavra, ou o que significa justiça? Eu me ative um pouquinho e também observei algum texto, e o que mais me chamou a atenção é o que está registrado no Salmo 89, o verso 14, que os alicerces do trono de Deus é justiça e retidão. Justiça, então, nos remete à verdade. Justiça nos remete, como o próprio texto em Salmo diz, retidão, equidade, longanimidade, misericórdia também, que são a base ou o alicerce do trono de Deus. Nós vivemos num tempo
quando se fala em justiça, as pessoas ficam até com algumas interrogações, porque lamentavelmente, por mais esforço que o ser humano tenha de ser justo, tem essa dificuldade. Porém, a base, o alicerce do trono do nosso Deus é justiça, ou seja, lida com verdade, com equidade, com retidão. Acho que só nessa definição a gente começa a abrir um pouquinho e levar os nossos alunos a compreender o porquê desta posição de Deus, ou essas atitudes de Deus com relação à nação de Judá. Quando Deus dá a Ezequiel esta mensagem, ele está mostrando realmente, de fato, que ele é um Deus justo. Alguém chega a dizer, mas professor, Deus não é misericordioso? Ele é misericordioso, mas na sua misericórdia, note bem, na sua misericórdia, ele exerce a justiça, porque de outra forma, ele não estaria sendo também misericordioso, gracioso, reto, verdadeiro. Então, justiça, grave bem isso, professor, e é bom que você destaque isso junto à sua classe, para que possa entender aí, daí para frente, os pormenores da nossa lição. Então, justiça é o que? Retidão, verdade, equidade, ok? E é a base, é o alicerce do trono de Deus. Vamos na sequência? A introdução. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Lembra que agora falamos de justiça? E agora a introdução vai mostrar para nós que o objetivo dessa lição, justiça de Deus, é justamente isso, fazer com que Deus retribua de forma verdadeira, de forma justa, de forma até mesmo reta, com retidão, ao pecado. Ou seja, a nação havia pecado. Pastor, mas e a misericórdia? Eu quero tocar bastante nisso, para que você enfatize. E nós vamos entrar aqui, bem rapidamente na nossa introdução, nós vamos observar que a questão a partir do primeiro tópico, aí a gente já entra no primeiro tópico, que é muito importante, nosso tempo é muito curto, sobre a identificação do juízo divino. E nós vamos ver na sequência algumas coisas muito interessantes, justamente no segundo tópico a gente vai complementando o que nós estamos falando aqui na questão desta retribuição. Uma leitura atenta, você pode acompanhar aí, dos profetas do Antigo Testamento, nos ajudará ou nos ajudam a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, normalmente no Antigo Testamento, como diz aí a nossa lição, nós vamos observar uma palavra que nós vamos falar um pouco mais dela mais adiante, no segundo tópico. Reiteradamente, Deus usando os seus profetas para despertar a nação. Reiteradamente, Deus levantando homens com revelações, a exemplo do próprio Ezequiel, do próprio Jeremias e outros mais, falando e mostrando o caminho que a nação estava tomando, mostrando e destacando que o caminho, as atitudes, as ações, para onde essas ações, atitudes levariam o povo. Então, todas as vezes que nós lemos, que nós meditamos, é o que está dizendo aí, atentamente as profecias do Antigo Testamento, nós vamos começar a compreender essas ações de Deus, com forma de implementar ou colocar ou fazer justiça como forma de repudiar o pecado. É justamente o que nós vamos observar no primeiro tópico, identificação do juízo divino. Mas na sequência aqui, queridos, eu quero também destacar, você que tem a sua lição,
que o perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Isso aqui eu destaquei na minha lição, porque realmente, se nós falamos que o trono de Deus, a sua base, a sua edificação, os seus alicerces são justiça e retidão, ou juízo e retidão, logo entendemos que o próprio Deus não pode ir contra a sua própria natureza de justiça. O pecado é que afasta o homem de Deus, o pecado afasta as nações da presença de Deus, traz o juízo. Ou seja, como ajudar alguém que não quer ser ajudado? Como a misericórdia de Deus vai alcançar, a graça de Deus vai alcançar alguém que não ouve, que não faz, ou não faz por melhorar, por agir em conformidade com a vontade de Deus? É justamente o que o comentarista deixou descrito aqui na nossa lição, que a vontade dele, de Deus e Javé, é abençoar o seu povo e restaurá-lo, restaurar a sua herança. Todavia, como ajudar quem não quer ajuda? Ou seja, nós observamos essa questão aqui dentro desse escopo do tópico primeiro. O segundo item do tópico primeiro, ele vai falar aqui, e vai descrever dentro do segundo e terceiro tópico algumas coisas interessantes sobre o juízo, como que Deus exerceu o juízo, como que Deus cobrou, como que Deus agora retribuiu, de que forma. Não temos tempo para detalhar todas elas, mas, por exemplo, a crise econômica nacional foi uma das questões, com as recessões que nós chamamos financeira, né? Manda chuva, fertilizantes à terra, ou seja, é Ele quem manda, agora Ele segura como forma de o quê? Estar aplicando o seu juízo, estar aplicando a sua justiça. E o povo, ao invés de agradecer a Deus pelas bênçãos dadas por Ele, que eles faziam? Agradeciam as colheitas a Baal. Ou seja, é pecados, é ingratidão, e é uma sucessão de fatos que vai culminando com o quê? Com que a taça de Deus ela fosse se enchendo cada vez mais, alertando, levantando profetas, mas nada disso podia mudar essa mentalidade. A seca era um sinal visível desse castigo, a peste, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética também é para todas as nações. Lembra que eu falei no início que essa profecia ela tem um escopo em duas vertentes, né? Do modo geral para todas as nações e também individual, especificamente para a nação de Judá. Mas vamos adiantar, porque temos que andar mais rápido um pouquinho. Então, a sinopse do tópico primeiro: Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Mas Deus é injusto, mas não poderia ser assim. Há quem diga até nos nossos dias, e quem sabe naqueles com certeza, aonde está Deus que não está vendo isso? Deus não existe, Deus permite tal coisa. Queridos, Deus ele é sempre soberano, porém Ele deu-nos o direito de escolha, o livre arbítrio, ou seja, Ele executa o seu juízo, como diz aí essa sinopse do tópico primeiro. Ele não executa o seu juízo sem uma justa causa, tem um porquê, tem sim alguma coisa que ocorreu, que levou a Deus tomar aquela decisão, nem também não faz sem um prévio aviso. Vamos avançar. O segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende, está aí no slide. As reiteradas rebeliões, aqui que eu disse para os irmãos, para os caríssimos professores, que essa palavra me chamou muita atenção. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo da sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Ou seja, foi uma sucessão de fato, declínio espiritual, declínio moral, rebeliões reiteradas. E eu quero até aproveitar, é bem
rápido esse momento, mas dentro desse segundo tópico, lê com todos vós e também destacar para que você pudesse ler aí em classe com seus alunos, o que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, e o verso 15 e 16, vai mostrar claramente aqui, entre tantos outros textos, esse aqui nós estamos destacando, sobre essas reiteradas rebeliões e a forma que a nação de Judá, o povo de Deus, se comportava diante dos seus alertas, das suas advertências. Segundo o livro das Crônicas, está na lição 36, 15 e 16, diz assim: e o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Verso 16: porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Eu creio que esse texto é um texto muito interessante para nós observarmos essas reiteradas rebeliões e qual era a resposta do povo. Lemos aqui que Deus se compadecia do povo, levantava os seus profetas de madrugada, ou seja, significa o que é isso? Reiteradas vezes também, enviava, levantava profetas com muitas e muitas formas e maneiras, mas o povo fazia o que? Zombava deles, fazia vista grossa, quem sabe dava de ombro, não estava nem preocupado, e foi cada vez mais declinando no aspecto espiritual. O que é essa palavra reiteradas, ou reiteradas vezes? Repetidas vezes, transmite a ideia de insistir no pecado, e transmite a ideia de insistir naquela situação, mesmo sendo advertido, fazer de novo, de contínuo, povo, Deus alertando e o povo repetindo, continuando, fazendo cada vez mais. Eu destaquei aqui no auxílio teológico, é importante que você observe, um fato importante dentro desse foco. Devemos lembrar que a relação que o nosso pastor, nossa família, amigos tem com Deus, não nos protegerá das consequências de nossos pecados. Cada pessoa é responsável por sua relação pessoal com Deus. Por quê que eu estou dizendo isso daqui? Porque a apostasia deliberada ou retroceder, você se apostatar, é você hoje com a fé em Cristo, amanhã você é um ateu, amanhã você não acredita, e muito mais do que isso, fala contra, prega contra, um declínio espiritual. E alguns chegam a pensar assim: ah, mas a minha mãe, a minha avó, meu tio, meu pai, eles são tão piedosos, são tão cristãos, são tão tementes a Deus. Eu quero te informar, meu caríssimo professor, e destaque isso para a sua classe, que a salvação ela é individual. A nossa conduta, a conduta dos nossos pais, seja de piedade, de humilhação diante de Deus, de intercessão, não vai apagar as nossas atitudes pecaminosas. Isso é muito importante observar. Isso é muito importante observar. Mas vamos correr, porque as nossas horas são chegadas. E a sinopse do tópico 2, que acabamos aqui de dar uma síntese, diz assim: na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Os de Moisés e Samuel, os de Noé, Daniel e Jó. Vamos observar também com mais detalhes. E o terceiro tópico, que é, na verdade, o último tópico dessa lição, vai falar sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Cai por terra o imaginário popular da tolerância irrestrita de Deus ao pecado. Eu achei interessante que a nossa lição, o comentarista, e eu destaquei aqui, que Ezequiel refuta o imaginário popular, nós falamos, já acabamos de ler, não é?
E dentro desse aspecto, o primeiro tópico diz: por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruir Jerusalém com um número maior de justos? Aí vem os céticos. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Achavam, amados, que aquilo que Deus havia feito no passado, dado livramento ao seu povo, agora era como se uma pólice de seguro, e o comentarista usa esse termo, para viver pecando. É o que eu disse há momentos atrás: minha mãe é piedosa, meu pai, minha avó ora por mim, e Deus também vai fazer vista grossa com a minha situação, com os meus pecados. Lê do engano. Mas Deus salvou lá o povo porque teve a oração do patriarca, Deus livrou porque tinha 10 justos na cidade, mas a condição, a situação era outra. Agora o declínio moral, espiritual chegou ao ápice. É o que nós acabamos de ler aqui. Cai por terra o imaginário popular da tolerância restrita de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Não, Deus não vai levar ninguém para o inferno. Deus não leva ninguém para o inferno, meu irmão. Diga isso na sua classe. Não, as pessoas vão com seus próprios pés, infelizmente. Eu disse aqui do chamado livre-arbítrio, do direito de escolha. Nós temos que entender isso. Para Deus, a Bíblia diz que Ele é longânimo. Pedro escreve, que Ele é longânimo. O que é a longanimidade de Deus? Ele vai dando tempo, Ele vai levantando os seus profetas, Ele vai dando a orientação, o despertar, o despertamento, mas o povo não quer ouvir, não quer saber, ele quer continuar caminhando pelos caminhos tortuosos. Então nós observamos essa questão, que nem mesmo os patriarcas, profetas, como o próprio Moisés, Samuel, e aqui também Daniel, e próprio Noé e Jó, puderam fazer. Se estivesse ali, Deus revela isso na profecia de Ezequiel, não teria condição de fazer com que o juízo de Deus se afastasse do povo. Isso é muito importante que nós observemos. Nós não temos tempo mais para adiantar esse raciocínio, mas a sinopse do terceiro tópico diz o seguinte: segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Isso aqui eu acho que fecha o nosso pensamento. Então, queridos, a justiça de Deus, ela vem no momento do ápice, do aviso exacerbado, do aviso repetidas vezes, do aviso das atitudes do povo para com Deus, agradecendo a Baal, virando as costas, as abominações do templo, tudo isso que nós estudamos ao longo dessas pelo menos 5 lições passadas. Nós vamos observar que agora chega aqui o momento da justiça de Deus. Então nós temos que destacar muito bem isso para todos os nossos alunos. Nós chegamos então ao final e a conclusão diz o seguinte: concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É bom que se destaque, e você faça isso em classe: Deus ama o pecador, mas repudia o pecado, porque as pessoas às vezes querem entender que Deus, Ele vai coadunar com o pecado por causa do amor, da misericórdia pelo pecador. Agora observe aqui que essa profecia ela diz respeito à retribuição, e essa retribuição, repetindo aqui, ela veio no ápice, depois de muito aviso e depois de muitas atitudes reiteradas da nação de Judá. Caríssimo professor, que Deus te abençoe, que tenham todos uma boa aula neste domingo. A nossa próxima semana nós estudaremos, ainda dando essa continuidade, como eu disse, na lição 7, dia 13 de novembro, a responsabilidade é individual. Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. E nós temos aqui nosso último slide falando sobre os CETADs. Se você deseja aprofundar um pouco mais os seus estudos de forma sistemática na palavra do Senhor Deus, está aí os contatos, está aí o seminário teológico, que você também pode aprofundar um pouco mais.
Tenham uma boa aula, que Deus te abençoe grandemente nesse exercício tão nobre da educação no reino de Deus. A paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.